Bom dia. Vamos dar início à apresentação meteorológica dessa semana. O observado que é disponibilizado pelo CPTEC para o mês de janeiro, na verdade para o ano de 2022, né? Ele ainda não está acessível lá no site, não está disponível, então a gente não tem os valores de precipitação observada espacialmente, né? Então o que a gente tem é só a climatologia aqui, como a gente pode ver. O corredor de umidade ele tende a descer um pouquinho mais, né? Fica mais bem posicionado aqui no Paranaíba, no Grande, em relação ao mês de dezembro. Quanto à temperatura da superfície do mar, o que a gente tem é uma manutenção dos cenários que a gente vinha observando, tá? Aqui a gente tem a região do Pacífico bem resfriada, que é onde está atuando tá ativa a laninha, né? Também tem essa parte mais aquecida no Indo-Pacífico, que acaba junto com a laninha emitindo um trem de ondas que dificulta a precipitação no sul aqui do Brasil e favorece a precipitação no norte e nordeste do Brasil. Além disso, a gente também tem aqui no Atlântico, no Atlântico extratropical primeiramente, essa região mais aquecida, que ela inclusive ganhou temperatura, né? Ela se aqueceu mais ainda na última semana, que faz com que os ciclones que se formam nessa região se desloquem mais rapidamente para cá, para leste. Mas o que a gente tem observado é que esses ciclones eles têm se formado mais aqui no litoral de São Paulo, no litoral do Paraná, e acaba fazendo com que as frentes elas aconteçam sim aqui no sudeste, centro-oeste, nordeste. Só que como esses ciclones se deslocam rapidamente para essa região, acaba que essas frentes frias elas têm uma duração muito curta, né? Elas só acontecem de forma muito rápida. E aí a gente tem só a manutenção do corredor de umidade posterior à passagem dessa frente fria. Para a primeira penta, do que a gente tem é que teve atuação de uma frente fria, né? Tá tendo, inclusive. Só que, como eu disse, essa frente fria ela está associada a um ciclone que ele se desloca rapidamente para aquela região mais aquecida e depois a gente fica só com o corredor de umidade. Tá? E por isso que esses acumulados eles não são tão elevados, né? Eles ficam em torno dos 50 milímetros para 5 dias. Uma quantidade boa de chuva, mas não é nada muito exagerado. O padrão previsto pelos dois modelos eles estão bem próximos, tá? A precipitação aqui na região sul e litoral sul de São Paulo mais por causa da circulação da alta pressão que acaba jogando umidade aqui para essas regiões mais litorâneas. Enquanto aqui no norte de São Paulo, sul de Minas Gerais, a gente tem a atuação do corredor de umidade, que acaba fazendo com que tenha precipitação em toda essa região aqui. A partir do dia 14, mais ou menos, a gente tem o estabelecimento de uma alta pressão, tá? Que está vindo do oceano e ela se desloca para dentro do continente. Essa alta pressão a gente consegue ver sinais dela tanto em baixos quanto em médios níveis. Tá? E esse sistema ele dificulta a formação de precipitação. Não quer dizer que não vá chover, tá? Pode ser que provavelmente vão ter alguns núcleos de formação de chuva dentro dessa região da alta pressão, só que eles são muito isolados e assim, a previsibilidade dessas chuvas é muito ruim e a confiabilidade nela também é muito difícil delas gerarem ENA, porque são chuvas bem isoladas, entendeu? Tá. Aí essa alta pressão ela atua aqui principalmente no sudeste, nordeste, centro-oeste e acaba pegando parte do sul. Com o passar dos dias, a partir do dia 17 aqui, a gente tem a chegada de uma nova frente fria no sul, e essa frente fria ela acaba fazendo com que a alta pressão ela recue um pouquinho. Então aqui no sul a gente tem a diminuição da atuação dessa alta pressão e a gente acaba tendo uma maior precipitação do que nas outras regiões. Tá? Como eu mostrei, a alta pressão ela acaba não atuando no norte, então nessas bacias do extremo norte aqui a gente vai continuar com precipitação. E nessa penta daqui, com a chegada dessa frente fria, a gente tem também a geração de um pouco mais de chuva. Aqui nessa penta a gente tem a diferença entre os dois modelos, tá?
O SMWF ele prevê um recuo maior dessa alta pressão, enquanto o GEFS ele coloca que essa alta ela continua um pouco mais intensa e acaba deixando os maiores acumulados aqui fora das bacias do sul, inclusive fica no Uruguai aqui a atuação da frente fria, e não dentro do Rio Grande do Sul, como fica no caso do SMWF. Tá? É um pouco difícil de a gente falar qual que é o mais certo de acontecer, tá? Só que pelos campos previstos, pela configuração sinótica que a gente consegue ver nos modelos de previsão, é mais provável que fique próximo aqui do GEFS mesmo, e que os maiores acumulados eles não cheguem às bacias do Uruguai e Iguaçu, por exemplo. Tá? Para a última penta daqui a gente tem de novo que começa a ter uma quantidade de precipitação um pouco maior no sudeste, tá? Não nada se comparado à primeira e segunda heavy do mês de janeiro, tá? Que tiveram precipitações bem elevadas. Mas a gente consegue ver que a alta pressão ela se dissipa e a gente começa a ter uma formação similar a um corredor de umidade aparecendo novamente aqui, tá? E pelo GFS operacional a gente consegue ver que a partir do dia 24, 25 aqui, a gente tem a formação de uma nova baixa pressão, um novo ciclone tropical aqui no litoral sul do Brasil, próximo ao litoral sul do Brasil. E associada a essa baixa pressão, a gente tem aqui a frente fria e o corredor de umidade atuando. E aqui em médios níveis a gente vê que não tem uma alta pressão, que seria aquele giro anticiclônico, né? A gente até tem, mas está bem isolado aqui no Nordeste e bem na fronteira entre Minas Gerais e sul da Bahia aqui. Então a tendência é que essa alta pressão ela realmente perca intensidade, perca força, tá? E a gente consiga ver novamente aqui o corredor de umidade, as frentes frias chegando até as bacias do sudeste. Então vai ser aí um período de cerca de 10 dias dessa alta pressão inibindo a precipitação em maior parte do Brasil, pelo que tem mostrado os modelos, tá? Lembrando que isso daqui pode variar ainda, mas pela previsão de hoje é mais esse padrão que é esperado. Para o CFS aqui, tanto de fevereiro quanto de março, a gente tem o mesmo padrão esperado, tá? A ZCIT ela fica um pouco deslocada, um pouco aqui para o norte da posição climatológica dela, que seria essa região de anomalia negativa, tá? Isso faz com que a gente tenha um transporte de umidade mais intenso aqui nessa região mais ao norte da região amazônica. E isso remete um pouco ao que aconteceu no ano de 2021, tá? Que a ZCIT estava um pouco mais ao norte e fez com que o corredor de umidade ele acontecesse de uma forma um pouco mais intensa e um pouco mais ao sul da posição climatológica, tá? Por isso que a gente vê esse corredor de umidade mais, essa precipitação, essa malha de precipitação positiva um pouco mais ao sul aqui em fevereiro. Não acredito que deva ser dessa forma nesses valores aqui, né? Porque o CFS ele exagera um pouco, mas já dá pra gente ter uma noção um pouquinho melhor do padrão, tá? Acredito também que essa anomalia positiva no sul do Brasil ele esteja um pouquinho exagerada, que isso daqui deve ficar na climatologia ou até um pouquinho abaixo. Mas é isso daqui que eu tinha para mostrar. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Bom dia.